Bom dia, povo rico do meu coração, meu temperamento e o dinheiro. Hoje é o que a gente vai falar nessa live e eu espero que você esteja preparado, porque essa conversa é uma conversa que eu queria ter há muito tempo. Como o meu temperamento pode influenciar na forma como eu lido com o dinheiro. E para essa conversa, eu chamei a minha amiga, a minha madrinha, a minha enteada não, gente. A minha afilhada, hoje pastora. Ah, um orgulho ter essa amiga perto de mim, uma pessoa que eu me inspiro demais, 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 que é a Ariane Soares, né? Uma das pessoas que, um dos presentes que Deus colocou, né, na minha vida. E ela é uma estudiosa a respeito de temperamentos. Tem aí um, tem aí um Instagram falando sobre organize a sua mente. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa para te ensinar a organizar as coisas, né? Mente e tempo é ela. E quando a gente fala de organizar dinheiro e organizar a vida financeira, tudo tá muito ligado, né? Tudo tá muito ligado. Então, antes de ficar falando muito, eu vou chamar ela aqui pra gente começar esse bate-papo. Cadê? Já chamei. Ó, vai mandando essa live aí pra todo mundo, porque vai ser um bate-papo muito bom. Oi, amiga! Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Graças a Deus! E você? Bem também, graças a Deus. Muito feliz com esse encontro aqui. Já dei uma bem leve introdução do que a gente vai falar, sobre como o nosso temperamento pode influenciar, né, na maneira como a gente lida com o dinheiro. E antes disso, eu queria que você se apresentasse. Fala aí para as pessoas quem você é, o que você anda fazendo, estudando e aprendendo em Deus e ensinando. Fala para a gente um pouquinho de você. Bom dia, gente! Bom dia, gente bonita! Eu sou a Ariane Soares, pastora aqui na Batista da Lagoinha, em Leopoldina, há 3 anos, com o Sérgio, meu esposo. Estamos aqui cumprindo esse chamado de Deus. E também sou criadora, né, da mentoria Organize Sua Mente, que a gente já desenvolve desde 2019, de uma maneira muito prática, né, mas agora, desde 2025, nós começamos a nos aprofundar ainda mais nesse assunto, nós começamos a agregar mais conteúdo nesse assunto. Depois que, eu costumo falar que depois que a gente assumiu essa responsabilidade pastoral, né, e a gente passa por muitos aconselhamentos, né, são muitas conversas, muitos aconselhamentos, muita gente precisando de ajuda, mas eu fui percebendo a necessidade de compartilhar de maneira simples e de maneira prática, né, como a gente pode organizar a nossa vida no dia a dia, como a gente precisa se conhecer, né, falando sobre Não Organize Sua Mente, nasceu disso, desse autoconhecimento, dessa necessidade de conhecermos quem nós somos em Deus, como funcionam as nossas emoções, como funciona o nosso temperamento e de que forma o nosso relacionamento com Deus, o nosso temperamento e as nossas emoções influenciam nas nossas decisões, nas nossas atitudes do dia a dia. Então, Organize Sua Mente nasceu da percepção dessa necessidade de ajudar as pessoas não somente a tomar injeção quando já está doente, mas a tomar uma vacina preventiva para não adoecer lá na frente. É verdade. E a gente teve a Ariane, conversando com a Ariane, né? Eu tive um insight muito poderoso na minha vida um tempo atrás. Há um tempo atrás, o quê? Deve ter uns 2 anos já? O tempo está passando tão rápido, eu perco um pouco a noção do tempo, mas eu tive quase liberando um burnout, e crise de ansiedade, muita coisa. E eu lembro que
conversando com a Ariane, aí ela falou um negócio que virou uma chave, mas uma chave tão poderosa da minha vida, que aquilo foi assim, você foi usada por Deus para destravar uma chavinha que está destravando outras até hoje, né? Você falou assim para mim, amiga, você ficou endividada com o tempo, né? Endividada com o tempo. A gente que está ali tão acostumada, né, a administrar o dinheiro. E a gente fala uma frase é uma frase tão corriqueira na nossa boca, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Só que eu nunca tinha parado para pensar no tempo como eu pensava no dinheiro. E aquilo que você falou para mim fez eu olhar o meu tempo como eu olhava o dinheiro, né? Como eu ensinava para administrar o dinheiro. E eu falei assim, gente, como que isso tudo faz muito sentido. E aí a gente está aí juntas percebendo que o quanto uma coisa tem a ver com a outra, né? Sim. O quanto a mente, as emoções, o tempo, tudo está ligado e pode influenciar, e influencia, né, na verdade, a maneira como a gente lida com o dinheiro. Porque, na verdade, a maneira como a gente lida com o dinheiro é só um fragmento a mais de como a gente lida com várias coisas na vida, né? Então, e hoje não, só hoje não, tá, gente? Na verdade, a gente vai começar aqui uma série de lives falando sobre essa parte ali das emoções e mente um pouquinho, dos temperamentos e como isso vai influenciar na maneira como a gente lida com o dinheiro. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Não, acho que é isso. Né? A gente vai estar aí numa pegada de sextas-feiras falando sobre isso. É muito importante você ir se conhecendo, né? O autoconhecimento, ele vai transformar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Por isso também que a mentoria hoje Organize e Prospere não é uma mentoria financeira pontual, mas é uma mentoria onde a gente trabalha o emocional, o espiritual, o técnico, o conjugal, tudo junto, porque tudo junto influencia tudo. Sim. E aí, hoje, na primeira live, a Ariane vai estar falando bastante aqui pra gente, porque a gente vai fazer uma introdução. Então, antes da gente falar de cada temperamento e como esse temperamento se comporta com o dinheiro, a gente vai fazer aí, né? Vamos conversar um pouco sobre cada um deles, a importância deles na nossa vida. E aí eu vou abrir aí para a Ariane ficar à vontade e transbordar para a gente aí o conhecimento dela. Antes eu também queria compartilhar com vocês que eu não sei quem de vocês está assistindo que conhece, mas eu estudo temperamento a partir da especialista Fernanda Boaventura. Fernanda Boaventura é cristã, tem uma mentoria sobre temperamentos, onde ela trabalha temperamentos em vários aspectos. E um dos livros dela é esse daqui, ó, Temperamento e Espiritualidade. E ela fala muito sobre amadurecer é o nosso destino. Ela fala muito sobre o fato de que temperamento não é mutável. Nós nascemos com o temperamento que temos, vamos passar a nossa vida inteira com o temperamento que nascemos e nós vamos precisar aprender a lidar e a amadurecer com o temperamento que o Senhor nos deu. Conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, se foi o Senhor que nos escolheu, se foi o Senhor que nos fez, que nos formou do jeito que nós somos, significa que Ele sabe exatamente por que deu para cada um de nós um temperamento. Né? E os 4 temperamentos são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Só existem essas variações de temperamento. Você vai se encaixar em algum deles, você vai se encaixar em algum dos tipos de temperamento. Eu já, de antemão, já falo que eu sou fleumática, Sulamita é melancólica. Então, há controvérsias, hein? Tava hoje, hoje vai ser assunto de terapia isso. E daqui eu vou para terapia.
E eu tava conversando ontem com as minhas amigas e eu tô assim, eu tô ruminando isso. Hoje eu fiz o teste de novo. Aí Ah, deu sanguínea de novo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais. E depois a gente vai conversar disso de novo, amiga, porque tá estreito o negócio aqui. e como a Fernanda fala, né, e eu assino embaixo o que ela fala, a gente não muda de temperamento, né? E nem a gente tem dois tipos de temperamento. Nós temos um temperamento e o nosso temperamento tem variáveis. Por isso, às vezes, dentro de um temperamento, a gente parece ter outro, a gente acha ter outro, mas porque existem variáveis dentro de cada temperamento. Mesmo porque, se os temperamentos fossem fechados todos dentro de uma caixinha, só existiriam quatro tipos de pessoas no mundo, É né? verdade. E isso não é possível. Então é por isso que mesmo tendo milhares e bilhares de pessoas ao redor do mundo, apenas com quatro temperamentos, nenhum de nós somos iguais uns aos outros, porque tudo influencia na maneira como nós lidamos com as situações da vida. Tudo influencia na maneira como nós respondemos, da maneira que nós escolhemos, a nossa história, as nossas experiências de vida. Tudo influencia. O autoconhecimento que você adquire, ou se você não gosta de autoconhecimento, ou se você não quer se conhecer, tudo isso vai influenciar em quem você é, vai influenciar na sua personalidade. Inclusive, temperamento não é personalidade. Personalidade é uma coisa, temperamento é outra. Como eu disse, a personalidade, você vai construindo a personalidade ao longo da vida, mediante as suas experiências de vida, desde a sua infância até a sua vida adulta, tudo aquilo que você viveu, todas as suas experiências, as suas escolhas, aquilo que você escolheu, aquilo que foi escolhido para você, vai moldando a sua personalidade. E dentro dessa personalidade que é moldada ao longo da sua vida, o temperamento está lá, desde que você nasceu. É por isso que a gente já consegue perceber, às vezes de maneira muito nítida, em criança pequena. Se é uma criança pequena, ela é muito agitada, ou se ela é muito calminha, se ela fala demais, ou se ela quase não fala nada. A maneira como as crianças se comportam já deixa muito claro para a gente. E às vezes é mais fácil identificar em crianças do que identificar em adultos temperamento. Porque a criança é muito transparente nas suas ações, né? A criança não pensa muito, ela não planeja a reação dela. E o temperamento, ele é muito mais perceptível na reação do que na ação. Por quê? Porque a reação, quando nós reagimos a alguma coisa, quando nós reagimos a uma notícia, quando nós reagimos a uma informação, quando nós reagimos a alguma coisa que acontece com a gente, quando nós reagimos a uma topada com o dedo mindinho na quina da porta, isso aflora imediatamente o tipo de temperamento que somos. Então, nas crianças, acaba sendo até mais fácil identificar temperamentos, porque as emoções ali delas estão à flor da pele o tempo todo. Você já sabe que uma criança que fala pouco, uma criança que gosta de ficar ali na dela, muito provavelmente não é uma criança colérica ou sanguínea, porque as coléricas sanguíneas são muito ativas, são ligadas no 220. Eu, por exemplo, sempre fui uma criança quieta, sempre fui uma criança que ficava na minha. A minha mãe falava, fica aqui sentadinha assistindo televisão. Eu ia ficar sentadinha assistindo televisão até minha mãe falar, sai daí, vai brincar e vai fazer alguma coisa. Ou seja, desde a minha infância, o meu temperamento fleumático, mais calmo, mais tranquilo, mais apaziguador, já era revelado no meu comportamento. Então, o nosso temperamento é muito revelado a partir do nosso comportamento e das reações que a gente tem mediante as circunstâncias da vida. Então, foi exatamente isso que aconteceu hoje. Eu fui fazer o teste, né? E aí fala isso no teste, né? Depois eu vou compartilhar, tá, gente, nos meus stories, para vocês poderem fazer também. Para a gente se analisar na idade ali entre 6 e 13 anos. E aí eu fui Sim. percebendo que é realmente uma coisa que a gente vai mudando, aprendendo, né? Muita coisa a gente aprende que é errado e vai se tolindo, se adequando, mas aí é aquilo que você falou, né? A criança, na mais tenra ali, onde ela não está controlando nada, onde ela não está tentando agradar ninguém, ela expressa melhor. Por isso a confusão, porque eu acho que
eu mudei tanto, né, tantas coisas, gente que é crente e tá ali na igreja, que eu acho que isso traz uma confusão pra gente entender, né, o nosso temperamento quando adulta. Sim. Adulto, né? Por exemplo, eu mesmo, quando algumas pessoas que me conhecem agora, na igreja, pastoreando, pregando, quando eu falo que sou fleumática, você, fleumática, falando desse jeito, Parece quicando colérica no púlpito, pregando. quicando no púlpito desse jeito, dando bronca na gente desse jeito. Porque uma coisa que a Fernanda fala e que faz muito sentido, quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conhecendo o nosso temperamento, cada temperamento, né? Cada um dos 4 temperamentos tem qualidades muito claras e defeitos muito claros também. E quando você vai conhecendo, principalmente a partir dos defeitos muito claros de cada temperamento, e você é aquele tipo de pessoa que você quer melhorar, que você quer avançar, que você quer ser uma pessoa melhor, você começa a fugir, você começa a tentar melhorar esses defeitos. Por exemplo, um dos principais defeitos do fleumático, que é o meu temperamento, é a postergação. Deixar para a última hora. Deixar é a preguiça, é não querer fazer, é só fazer se for muito urgente. Quando eu percebo que, aí como é que acontece a maturidade? O temperamento normal no nosso comportamento é aquilo, é reativo, né? Então, ou seja, a primeira reação, o primeiro impulso que eu tenho é de deixar para depois. O primeiro impulso que eu tenho é de não preciso fazer isso agora. O primeiro impulso que eu tenho é o de deixa para lá. Só que quando eu tenho essa percepção de que o meu primeiro impulso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é de deixar para lá, é de não fazer, é de que não precisa, é por que tem que ser eu, não pode ser outra pessoa. Quando eu conheço meu temperamento e eu sei que eu tenho tendência a deixar para lá, postergar, a deixar as coisas para a última hora, eu altero o meu comportamento. Eu falei assim, não vou deixar para a última hora, vou fazer agora, vou resolver de uma vez para ficar livre e acabar logo com esse problema. Não vou ficar empurrando esse problema com a barriga. Eu vou resolver ele agora. Então, quando eu começo a ter esse autoconhecimento, entender que a minha tendência comportamental é de postergar e empurrar com a barriga, eu decido intencionalmente a não fazer aquilo que eu tenho tendência de fazer. Então eu começo a mudar o meu comportamento. E isso a Fernanda vai chamar de maturidade. A gente começa a amadurecer o temperamento. E quando nós temos o nosso temperamento em processo de amadurecimento, nós temos a tendência a não se parecer muito mais com o próprio temperamento que tem. Porque eu deixo de ter aquele defeito que é fruto do meu temperamento. Por exemplo, eu lembro, quando eu era mais nova, se eu pudesse ter um superpoder, era o de ser invisível. Era o de chegar nos lugares e ninguém me ver, para eu não ter que fazer nada, para ninguém me pedir nada. É eu chegar na igreja, sentar, assistir o culto e ir embora, de maneira que eu não precisasse falar com absolutamente ninguém, ninguém me visse, e assim eu ia ser feliz, tranquila. Por quê? Fleumática. Não quer ter esforço. Não quer ter trabalho, então deixa eu só ir para a igreja sentar, assistir o meu culto e ir embora. E aonde é que o Senhor me colocou? O Senhor me colocou como pastora de uma igreja. Impossível eu chegar na igreja como invisível, muito pelo contrário. Eu tenho muito mais trabalho do que eu jamais imaginei ter. E isso é completamente contrário, bate de frente com um defeito do meu temperamento. Então, isso me tira do meu lugar de conforto como fleumática e faz eu agir para melhorar, amadurecer e aperfeiçoar o meu comportamento em Deus. É por aí que a gente vai entendendo como o autoconhecimento... Meu marido é gêmeo dela. Muito fleumático. E a gente pode tanto se entregar aos defeitos, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela, ou a gente pode nos aperfeiçoar,
Cristo nos chama para o aperfeiçoamento, né? Cristo nos chama para ter uma vida de aperfeiçoamento até que chegue o dia dele. Então eu não posso me acomodar do jeito que eu sou. Eu preciso melhorar. Então, se o meu temperamento me ajuda a me entender quais são os meus defeitos, é o próprio Senhor me ensinando aquilo que eu posso melhorar, né? Aquilo, quando Jesus fala assim, eu gosto muito daquela palavra, quando Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E às vezes a gente tem a tendência de achar que esse negar a si mesmo tem a ver só com pecado, tem a ver com negar pecado. Jesus não falou quem quiser vir após mim, negue o pecado. Ele falou negue a si mesmo. Então, o que é que eu preciso negar em mim? Eu preciso negar em mim o quê? Essa minha tendência de querer ser invisível. Essa minha essa minha timidez absurda. O que é que eu preciso negar em mim? O que é que me impede de viver para Deus de maneira plena? O que me impede de cumprir plenamente o chamado que Deus me deu? São os defeitos que eu tenho, são os medos que eu tenho. Então, quando o Senhor nos chama a negar a nós mesmos, Ele está falando, nega. Sim, você é preguiçosa, então vamos levantar dessa cadeira e vamos fazer alguma coisa? Vamos parar de deixar os problemas para depois e vamos resolver agora de uma vez? Vamos querer deixar de ser invisível porque eu chamei você para aparecer, eu chamei você para colocar Vamos parar com a palhaçada e vamos levantar e vamos fazer alguma coisa? É como se Deus estivesse falando assim pra gente, nós precisamos amadurecer, crescer e nos aperfeiçoar. Vamos ser perfeitos aqui na Terra? Nunca! Mas mesmo nunca sendo perfeitos, o chamado é, venha se aperfeiçoar em mim. E para eu me aperfeiçoar, eu preciso entender os meus defeitos, aceitar os meus defeitos e lutar para melhorar os meus defeitos. E cada temperamento vai ter um defeito peculiar. Vai ter as qualidades, claro, mas vai ter aqueles defeitos peculiares de cada temperamento. Nossa, foi muito forte isso que você falou, né? Sobre negar a si mesmo. E Deus faz essas coisas de propósito, eu acredito, né? Porque se Ele deixasse a gente só com o que é confortável, a gente não existiria crescimento, não existiria evolução e não existiria essa negação. Então, eu acho que a gente tem defeitos não para... Ah, não, Deus sabe que eu sou assim, né? Porque às vezes a gente quer olhar uma característica nossa e falar assim, não, mas Deus sabe que eu sou assim, então tudo bem. Não, Deus sabe que você é assim, mas Ele quer que você se esforce exatamente porque é esse movimento de se esforçar, de se negar, que faz a gente se aproximar de Deus e também mantém, acredito que uma humildade, né? Porque se fosse fácil tudo, a gente estaria muito confiante na gente mesmo. Né? Sim. E fala pra gente, Ari, um pouquinho de cada temperamento, então. Vamos lá. Aí depois, gente, depois a gente vai falar, depois que a Ariane falar dos temperamentos, dependendo da hora que acabar aqui, eu vou falar de algumas características financeiras, de forma geral também, e depois a gente vai começar, nas próximas lives, a fazer esse link, né, do temperamento com o dinheiro. Aí a Bruna chegando... Ah, sabia que a Bruna ama falar de temperamento. Seja bem-vinda, Bruninha. Amiga, saudade de você, Bruna. Vamos lá. Quando a Fernanda ela abre o livro dela explicando sobre... Não vou me aprofundar tanto, né? Porque a gente tem aqui um tempo curto. Mas ela traz... Keila, amiga, beijo. Keila também é uma amiga querida aqui que estuda muito temperamento. Ela traz duas perguntas para a gente começar a identificar qual é o nosso temperamento. A primeira que ela faz tem a ver justamente com a velocidade que a gente reage às situações. E aí ela dá um exemplo assim, quando você é afetado por alguma coisa, você recebe alguma notícia, alguma coisa acontece na sua vida, como é que você reage a esse acontecimento?
você reage intensamente, pronto, você, dependendo do que for, você explode, você grita, você começa a chorar. Qual é a intensidade da sua reação? Se a sua reação ela é intensa de maneira imediata, ou você é sanguíneo ou você é colérico, porque são os dois temperamentos que têm reações grandes aos acontecimentos. Se a sua reação ela é mais se a sua reação ela é mais branda, mais suave, às vezes nem parece que você está reagindo, ou você é fleumático ou você é melancólico, né? Que é o que ela fala que são os temperamentos quentes, que são sanguíneo colérico, e os temperamentos mais frios, que são fleumático e melancólico. Então, isso tem a ver com a maneira como você reage. E a segunda pergunta que ela vai fazer é o tempo dessa reação. A partir do momento que você reage a alguma coisa intensamente, ou que você chora, ou você grita, ou você fica com raiva, ou você ri, o tamanho dessa reação, né? Aí ela vai falar sobre a duração. Quanto tempo você vive essa reação? Quanto tempo você vive essa raiva? Por quanto tempo você vive essa dor? Por quanto tempo você vive essa alegria? Por quanto tempo você vive essa emoção intensa? E a primeira pergunta é como você reage? E a segunda é por quanto tempo você vive essa reação? E aí ela vai falar que se você vive essa reação por muito, se aquilo fica na sua cabeça por muito tempo, você fica muito tempo processando aquela emoção, ou você é colérico ou você é melancólico. E se você reage e 7, 8, 6, 7, 7, 8 passou, acabou, você nem lembra mais, que mesmo que foi que eu não lembro mais, ou você é sanguíneo ou você é fleumático. Então, por quê? Vamos lá. O colérico e o sanguíneo têm uma reação muito intensa às situações. Só que o colérico fica muito tempo nessa reação e o sanguíneo fica muito pouco tempo na reação. O fleumático e o melancólico reagem pouco, às vezes nem parece que reage. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que a minha cara pode estar blasé, mas eu tô aos prantos do lado de dentro, ou eu tô eufórica virando cambalhota do lado de dentro, mas a minha cara tá igual, mas do lado de dentro eu tô em êxtase. Eu tava falando isso com o Mário, eu falei assim, gente, a Ariane é aquela pessoa que parece que ela tá numa função assim, né? Numa linear, assim, ó, numa reta. Parece que nada abala ela, parece que tá nada abalando ela nunca. Por dentro eu tô em choque. E aí, né, ou o sanguíneo e o fleumático, eles vão ter esse tempo muito curto de reação. A emoção vai vir, mas vai dissipar muito rápido. O O sanguíneo e sanguíneo o e o fleumático, fleumático. o sanguíneo e o fleumático são pessoas que não guardam mágoa, por exemplo, não guardam rancor. Acontece alguma coisa, fica com raiva na hora e daqui a pouco passou. Já foi. Passou, veio o sentimento, viveu o sentimento e passou. Acabou. Não lembro mais, deixa pra lá. E passou, acontece, deixa pra lá. Daqui a 2 dias, mas o que foi que falou mesmo? Nem lembro mais o que falou. Não deixa aquela emoção abalar. Então, por exemplo, quando a gente vai para a palavra, a gente vai para a palavra, para os conselhos da Bíblia, e a gente vai entender um pouco do temperamento, a gente percebe, por exemplo, que o colérico e o melancólico têm mais propensão a criar a raiz de amargura Amargura. que a Bíblia fala para você não criar. Para o sanguíneo e para o fleumático, que reage, né? O sanguíneo reage intensamente. O fleumático tem uma reação mais branda. Mas ambos não guardam mágoa, não guardam rancor, o sentimento passa e acabou, não está perdoado, deixa para lá. Estou falando de tendência, tá? É claro que cada caso é um caso, mas a tendência do temperamento.
Então, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre nós não guardarmos amargura, não deixar a raiz de amargura brotar em nosso coração, a gente percebe que o colérico e o sanguíneo, e o colérico e o melancólico, eles têm uma tendência maior de deixar isso acontecer, porque eles ficam ali remoendo aquilo dali. Eles ficam remoendo o sentimento, remoendo aquela emoção, passa uma semana. Ele é aquele tipo de pessoa que se você faz alguma coisa com ela que deixa ela triste, ela vai lembrar daquilo pro resto da vida. Daqui a 15 anos atrás, naquela terça-feira de manhã, que você estava com aquela blusa vermelha de bolinha roxa, você estava usando aquele tênis azul, turquesa, com uma listra neon, e você falou isso assim para mim, o melancólico e o colérico vão ter essa lembrança. O sanguíneo e o fleumático vão dizer assim, mas eu nunca nem tive uma blusa dessa. Como assim? Claro que eu não lembro. Por quê? Porque são as reações e o tempo de reação que vai definir, que vai deixar mais ou menos, vai clarear pra gente como que cada temperamento reage. Então, por exemplo, Isso, você que está assistindo a gente aqui, como é que você reage a essas situações? Você estoura de uma aproveita, vez? gente, bota aqui, vai botando, respondendo aqui, como é que você reage, se é rápido ou lento. E é isso que eu ia te perguntar, Ari. Esse curte ali o A sofrimento, né? fossa. A fossa, esse muito tempo, isso que eu fiquei. Agora você falou de anos, né? Então, o muito tempo é muito tempo mesmo? Ou o que seria pouco tempo ou muito tempo? Mais ou menos, só para a gente trazer um pouco de clareza. Vai depender muito da intensidade, do tipo, da situação, entendeu? Vai Aham. depender muito da situação. Alguma coisa, por exemplo, se foi uma questão de traição, por exemplo. Se foi uma questão de traição, o colérico e o melancólico têm a tendência de lembrar com dor por muito tempo aquela traição que ele viveu. Ele vai ter uma dificuldade maior de perdoar, de lidar com a situação, de confiar nas outras pessoas, de confiar em outra pessoa. Então, depende da situação, depende do acontecimento. Nessa situação, por exemplo, nesse exemplo de traição que eu estou falando, o sanguíneo e o fleumático, eles vão sentir também. É claro que eles vão sentir, mas eles têm um tipo de pensamento que, eu não quero pensar nisso não. Isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu. Eu não quero, não quero, tá? Vamos falar de outra coisa boa. Vamos falar de outra coisa. Enquanto, Agora, enquanto o peguei. melancólico e o colérico vão querer falar, vão querer tocar no assunto, vão querer. O sanguíneo e o fleumático eles já querem deixar pra lá. Não, tá, passou, gente, acontece, vai ficar tudo bem, deixa ele viver a vida dele pra lá, deixa ele viver a vida. Essa é mais ou menos assim a diferença das reações e do tempo acho que é como você alimenta o sentimento, principalmente o melancólico, porque a diferença agora, né, do colérico para o melancólico é que o colérico ele vai reagir de maneira intensa e o colérico tem uma propensão a tomar lá da cá, a olho por olho, dente por dente. Se fez, vai levar. Vou fazer também. Não vai ficar por isso mesmo. Não vou fingir que nada aconteceu, não. Vai ouvir sim. E aí vai começar a mandar indireta nas redes sociais, vai querer deixar claro que ele está fazendo, que ele sabe que ele está. Essa é a reação do colérico. E o fleumático já é aquele que vai ficar na dele e vai ficar só remoendo. É aquela amiga que você tem, aquele amigo que você tem, que toda vez que você se encontra com ele vem com o mesmo problema. Ele vem trazendo a mesma história para você. Aí você fica assim, não, eu sei, é difícil, né? Não, vai passar. Você fica tentando ali aconselhar, acolher. Aí daqui a pouco, daqui a 2 dias, você vai conversar com essa pessoa de novo. Aí ele vem A trazer mesma coisa. exatamente aquela necessidade de repetir aquela história. Por quê? Porque
O melancólico tem essa tendência à repetição, ele precisa repetir e repetir e repetir aquela história quantas vezes forem necessária, porque para ele essa repetição é o desabafo e a cura para ele vem através disso. Ele precisa falar. Por isso que a gente não pode perder a paciência com os nossos amigos que estão sempre contando para a gente a mesma história, porque é o jeito dele de não deixar que aquela amargura crie raiz no coração dele. Então você vai ver que cada temperamento reage de maneira diferente. Tá reflexiva, amiga? Tô. Tô aqui anotando, tô aqui pensando. A Keila, mentorada minha, tá falando aqui, ó. A única coisa que domou essas minhas reações foi o livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, da Lisa ai, Vivere. Biveri. E tem uns livros muito bons dela. E Eu é conheço esse isso, né? livro, O apesar de não ter conhecimento. lido, eu conheço esse livro. Também tem um da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, que também Já vale a li pena. também. Muito bom, muito bom. Isso por sanguíneo, né? Que pensa e falou. Muito bom, muito bom. Não, eu estou bastante reflexiva aqui nessa conversa aqui de cada temperamento. Fala um pouquinho, Ari, para gente das características, por exemplo, das partes negativas. Você falou bastante da parte negativa aí do colérico e do melancólico em relação ao tempo, mas de cada um deles, de uma forma. Eita, cara, o negócio aqui, depois eu pego. De cada um deles, uma parte positiva e negativa relevante. Eu anotei aqui, eu tenho anotado aqui que é até uma coisa que a Fernanda fala no livro dela, que são curiosidades. Vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades de cada um dos temperamentos. E aqui, por exemplo, começando por 5 curiosidades do colérico. Comportamentos que são tendência do colérico. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não sou assim. É aquilo que eu falei, que a gente falou lá no começo. Existe variação dentro de cada temperamento. Não é que todo colérico tem a mesma qualidade e o mesmo defeito. Senão nós seríamos 4 tipos de pessoas no mundo. Os nossos temperamentos também são moldados a partir da nossa personalidade, que são as nossas experiências. Então, às vezes, você pode se identificar com algum, às vezes, você não vai se identificar. Geralmente, quando você não se identifica com alguma característica daquele temperamento, é muito possível que você já tenha se amadurecido naquela área. Igual, por exemplo, quando eu falo que eu não me identifico mais com a característica do fleumático de postergar as coisas. Por quê? Porque eu hoje procuro resolver as coisas o mais rápido possível. Acerto sempre? Não, às vezes fica para depois. Mas é uma característica que eu tento mudar em mim. Então, lá, 5 curiosidades sobre o colérico. A casca é dura, mas o coração é de manteiga. Ele tem aquela aparência ali de osso duro de roer, de mandão, mas por dentro é uma manteiga derretida. Sérgio é colérico, acho que ele está me ouvindo aqui, que ele acabou de chegar. Sérgio é assim, você olha para ele, o pastor durão, o pastor vai brigar, pastor isso. Manteiga derretida por dentro. Só eu que estou em casa que sei como é manteiga derretida, chora, se derrama, mas a casca aqui, ó, imbatível. O colérico sofre por seu jeito impaciente. Para ontem. Para o colérico é tudo para ontem. Vamos logo, vamos resolver, vamos andar. A diferença entre eu e Sérgio. Não, amanhã a gente faz. Para ontem, Ariane, para ontem. Mas dá para fazer amanhã, mas é para ontem que tem que fazer. O colérico e a fleumática. Não, mas não precisa agora, precisa sim, vamos embora, levanta, vamos fazer. Terceira curiosidade. Isso no casamento é muito bom, né? Porque um vai equilibrando o outro. Sim, porque tem horas que ele quer para ontem, mas não dá, não pode ser para ontem. Não, tem que esperar. Espera a poeira baixar.
Enquanto ele quer para ontem, é para ontem. Se não, amor, espera a poeira Essa é uma baixar. situação que precisa esperar. Exatamente. Tem situações que é para ontem, mas tem situações que você precisa deixar a poeira baixar para resolver. Terceira curiosidade sobre o colérico. O colérico sabe que errou, mas tem uma dificuldade de pedir desculpa. Colérica que está aqui nessa live, confirma essa curiosidade para mim. Uma dificuldade de pedir desculpa em palavras, ok? De falar É assim, falar. me desculpa. Tem Porque homem aqui, homem também. Deixa eu ver se tem homem aqui. Tem homem nessa live? como é que o colérico pede desculpa? Ele não pede desculpa falando, ele não pede desculpa, me desculpa, eu fiz isso, me perdoa, eu fiz isso. O colérico tem a tendência de pedir desculpa agradando. Ele vai lá e faz alguma coisa para te agradar. Ele vai lá e faz alguma coisa que ele sabe que você gosta. Ele vai lá e compra um negocinho para você. Isso é o colérico pedindo desculpa. E uma coisa interessante sobre você não só conhecer o seu temperamento, mas conhecer o temperamento, por exemplo, do seu cônjuge, é que, por exemplo, como eu acho que ele está ouvindo por aí na casa essa live. Por exemplo, quando a gente se desentende, o Sérgio faz alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa que me deixa chateada. Eu quero que ele me peça desculpa em palavras. Só que eu sei que quando ele faz alguma coisa para me agradar depois daquele acontecido, eu sei que aquele daria o pedido de desculpa dele. E eu tenho que aceitar a linguagem dele também. Eu não posso exigir que ele faça tudo do meu jeito, porque ele tem a personalidade dele, o comportamento dele, o temperamento dele. Isso também vale muito para as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens do perdão. Então, a gente precisa conhecer a linguagem do outro. Então, o colérico é o tipo de pessoa que é a tendência do temperamento dele. Quando ele vai pedir desculpa, ele não vai pedir em palavras, ele vai agradar. E a gente precisa aceitar que aquele agrado. A gente queria que a desculpa fosse em palavras? Queria. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio aí de que entender que aquele agrado é ele reconhecendo que ele vacilou, é ela reconhecendo que vacilou e está pedindo desculpa. Quarta curiosidade do colérico, o jeito dele de motivar quem ele ama é criticando. Conheço um. Conheço um aqui, sabe? Se você não tem um colérico criticando você, é porque ele já desistiu de você. Ah, Se você tem um colérico perto de você que te critica, que fala da hora que você está atrasada, que fala que você tem que fazer isso, que você tem que fazer daquele jeito, é ele te cuidando de você. Se ele não fala mais, se ele não te critica mais, se ele não abre a boca para falar nada com você, é porque ele já desistiu de você. Porque é assim que o colérico impulsiona. O colérico, ele é aquele tipo de pessoa que ele quer fazer todo mundo que está perto dele avançar. Quer fazer todo mundo que está perto dele evoluir. E a quinta característica do colérico que eu tenho aqui é que ele se sente inseguro por achar que tem que tomar a frente de tudo na vida dele e na vida dos outros. Que ele tem que decidir tudo sozinho. Ele acha que é ele que manda na vida dele, na vida das pessoas, que ele sabe tudo e que ele sabe o caminho para você, o caminho para fulano, o caminho para ele, que se todo mundo seguisse os conselhos dele, todo mundo sairia muito bem na vida. Porque ele sabe de tudo. Ô marido, cadê você? Você tá ouvindo essa live? Ela tá falando de você. E aí... O marido fala muito isso. Se você ouvisse metade das coisas que eu falo, você não teria o dobro dos problemas que você tem. Então, agora vamos para as 5 curiosidades do sanguíneo. Vamos lá. Olha lá, ele falando, eu tô vendo, hein? As 5 curiosidades do sanguíneo. O sanguíneo gosta muito de estar com pessoas.
É aquele tipo de pessoa que agrega, que junta todo mundo perto dele. É aquele tipo de pessoa que gosta de festa, que gosta de fazer, que gosta de estar junto. É aquele tipo de pessoa que comanda os passeios, que comanda os passeios não. É aquele tipo de pessoa que é o que faz as reuniões, que gosta de festa, que gosta de bagunça, que gosta de zoeira. Mas, quando a bateria social dele acaba, Hum. acaba. Ele gosta muito de estar com pessoas, mas quando ele enjoa, ele enjoa. O Sérgio aí na live também, é uma carinha do Sérgio aí na live também. Tô me ouvindo. Segundo a curiosidade do sanguíneo, ele pode estar na pior fase da vida dele, mas ele sempre vai fazer uma piada. Ele é aquele tipo de pessoa que consegue fazer as pessoas sorrirem, mesmo quando ele está num momento difícil. É aquele tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a Vai piada. ter piada. É o sanguíneo, ele tem essa característica. Outra curiosidade do sanguíneo é que ele explode quando percebe que as pessoas não estão prestando atenção na sua história. Ele é o centro das atenções. Quando ele está falando, todo mundo precisa parar de falar para ouvir o que ele está falando. Porque ele está contando uma coisa muito importante. Então, fica todo mundo quieto, porque eu estou falando. Eu tenho um amigo assim, gente. Difícil de conversar porque ele sempre tem a melhor história para contar. Então, eu, como fleumática, minha tendência é ceder, eu sou aquela que balanço, rio e aceno e rio, e é isso aí. Uhum. Não, não O vou sangue tem. competir, não vou competir com você. É exatamente. Entendeu? Não vou gastar minha energia. Quarta curiosidade do sanguíneo é que ele faz que tá te entendendo. Mas se você pedir para ele repetir o que você falou, ele não vai saber dizer. É aquele que sorri e acena e tá entrando no ouvido e tá saindo no outro. Repete aí o que eu falei. Não sei. É Ah. aquele que quando as pessoas no grupo começam a rir, ele começa a rir junto, aí pergunta, a gente tá rindo de quê? Não entendi. É uma característica do sanguíneo. Outra característica, outra curiosidade, parece ser a pessoa mais bem resolvida do mundo. Eu tenho amigos sanguíneos que são assim. Você olha, a pessoa super resolvida. Mas quando você senta para conversar, gente, como é que a pessoa não consegue tomar uma decisão lé com cré? Ela tem aparência, as pessoas sanguíneas têm aparência de super resolvidas, mas na verdade são muito inseguras. E às vezes usam essa energia toda da piada, da brincadeira, justamente para esconder a insegurança. A pessoa fala demais, porque quando ela fala demais, ela tem a tendência a falar muito, a estar sempre contando histórias, ela não, porque o sanguíneo ele tem, realmente ele tem essa dificuldade de ouvir, de assimilar, de aprender. Então ele está sempre falando, porque é mais fácil falar do que você sentar para escutar. Já é uma oposição, por exemplo, ao fleumático. E aí uma outra curiosidade do sanguíneo é que por trás daquele sorriso grande, daquele sorriso fácil, tem um coração sensível, solitário e dramático, gente. Não parece, mas os sanguíneos são dramáticos. Culpada da Meu Deus do acusação. céu. Oi? Culpada da acusação. É aquele que faz uma tempestade no copo d'água. Tanto o sanguíneo quanto o melancólico são pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Só que o sanguíneo faz tempestade em copo d'água, depois que ele agitou, já transbordou o copo, pronto, virou, quebrou o copo, acabou. Passou. O melancólico, quando faz a tempestade no copo, na água no copo, e aí começa a transbordar, e aí começa a entornar, e aí esbarra no copo, o copo quebra, ele vai sofrer pela tempestade, vai sofrer porque molhou a mesa, vai sofrer porque quebrou o copo, vai sofrer porque o caco da quebra do copo cortou a mão, vai sofrer porque o band-aid que colou no machucado, colou na pele e dói para tirar, é o melancólico. Mais dramático que isso, ele consegue ser mais dramático que o sanguíneo. Essa é a diferença aí, por exemplo, de reação entre o sanguíneo e o melancólico. 5
algumas curiosidades sobre o fleumático. Vamos lá. O fleumático está sempre tirando conclusões de tudo que vê e que ouve. Me identifico muito com isso. Eu tenho uma conclusão a respeito de tudo. Tudo eu tenho uma conclusão e eu também acho que a minha conclusão é fato, é daquele jeito que eu cheguei à conclusão, ninguém tira da minha cabeça que é daquele jeito. Só que, diferentemente do colérico, eu vou tirar a minha conclusão e vou ficar para mim. Se alguém me perguntar, eu vou Vai falar. falar. O colérico não, ele tira a conclusão, ele fala, ele defende, ele debate, ele vai atrás, ele argumenta. O fleumático tira a mesma conclusão. Só que, assim, se alguém me perguntar, eu falo. Se ninguém me perguntar, não vou gastar a minha energia discutindo e debatendo com quem não quer me ouvir. Se alguém quiser me ouvir, vai me perguntar. Estou aqui com as minhas conclusões. Mas, diferente do colérico que vai expor, o fleumático vai guardar para si, a menos que alguém pergunte. Segunda curiosidade do fleumático, ele se julga mais esperto do que a maioria das pessoas. Sim, a gente se julga mais esperto do que a maioria das pessoas, sim. Só que, como a primeira curiosidade, a gente fica com aquilo pra gente. A gente tem esse julgamento. A gente tem, sim. Eu tenho esse julgamento de me achar mais inteligente que as pessoas? Tenho, sim. Uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim? Tenho, sim. Por quê? Porque eu tenho que negar a mim mesmo e tenho que entender aquilo que eu preciso melhorar em mim. Isso é característica do temperamento. Então, o fleumático, ele tem muito aquela característica. Sabe quando a gente brinca falando assim, enquanto você está vindo com fubá, eu já estou indo com o bolo pronto? O Aham. fleumático tem isso. O fleumático, ele tem esse olhar mais amplo da situação. Ele consegue receber uma situação e ele consegue moldar todas as possibilidades do desenrolar daquela situação. Então, isso é muito, por exemplo, como para mim, que trabalho com aconselhamento ministerial, isso me ajuda muito. Porque quando uma pessoa chega para mim para conversar, para desabafar, para contar alguma situação que está passando com o filho, com o casamento, com o trabalho, qualquer coisa que seja, o meu cérebro funciona muito rápido para tirar conclusões, não precipitadas, mas a partir do que a pessoa está falando. Então, a Uhum. pessoa está falando e eu já consigo começar a concluir de você está vivendo isso por causa disso e disso. Eu consigo, com muita facilidade, por causa dessa forma de pensar rápida que o fleumático tem, apesar de não expor, a gente consegue. Eu estou falando isso porque eu tenho esse temperamento. Então, quando a gente se autoconhece, a gente consegue perceber o seu próprio comportamento. Então, a gente consegue fazer links muito rápidos de situações que a pessoa está vivendo e ela vai contando a história. E, tipo assim, pra gente é muito quando a gente fala assim, se julga mais esperto do que a maioria das pessoas. Porque acontece muito de a pessoa conta uma situação pra gente é óbvio que você está vivendo isso por conta disso. E aí você fala, isso que está acontecendo na sua vida é por causa disso, disso e disso. Aquela pessoa recebe a notícia como se tivesse descoberto a pólvora. Quando, para mim, estava tudo muito explícito. Por conta Uhum. do quê? Por conta dessas conclusões que a gente vai tirando e vai criando a partir de tudo que a gente vai ouvindo. Terceira curiosidade é que o fleumático tenta de todo jeito mudar uma ideia que possa gerar trabalho para ele. Se vai gerar trabalho para um fleumático, ele tenta mudar, ele tenta dispersar, ele tenta delegar. Isso, por exemplo, é o que eu falei lá no início da live sobre o meu, eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência de não querer ter trabalho. Só que a minha função hoje ministerial me impede, eu não posso ser esse tipo de pessoa. Por quê? Porque as pessoas trazem o trabalho para mim, principalmente nos aconselhamentos. As pessoas vivem os seus problemas, estão passando por problemas e quando elas vêm até mim ou vêm até o Sérgio para conversar, elas querem ajuda para resolver. Então, assim, isso vai gerar trabalho para mim. Então, isso é algo que eu não posso me permitir ter. Como, por exemplo, liderando mulheres aqui na Lagoinha Leopoldina. Eu não posso me permitir não querer fazer nada.
Não posso. O que eu posso me permitir é ter um dia de folga por semana. Mas eu não posso me permitir isso. Por quê? Porque isso bate de frente com o lugar que Deus me colocou. Deus, ele chama a gente, molda a gente. Ele sabe que meu temperamento é esse e ele me chama para trabalhar para ele mesmo tendo esse temperamento. Então eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Nesse caso, o que é tomar a minha cruz? É fazer algo que é difícil para mim. Então, quando essa característica do fleumático é mudar, tentar de todo jeito mudar uma ideia que possa gerar trabalho para ele, eu tenho que entender no meu amadurecimento temperamental que eu não posso, tem coisas que eu não posso delegar, eu vou mesmo ter que fazer, mesmo não querendo fazer. E isso é amadurecer, é você entender o defeito e você se esforçar para melhorar naquilo dali que é um defeito seu. Quarta curiosidade, não discute nem se impõe, mas só faz o que quer e o que acredita. É outra curiosidade, exatamente. Por mais que o fleumático esteja acenando e balançando a cabeça, se ele não quiser, ele não vai fazer. E o fleumático tem uma característica muito interessante, que é assim, o fleumático vai fazer alguma coisa, ele se propõe a fazer alguma coisa, ele está levantando para fazer. Se você chegar para ele e mandar ele fazer algo que ele sabe que ele tem que fazer, Ele ele para. vai cruzar o braço na hora. Por quê? Porque ele sabe que tem que fazer. Mas se ele fizer naquela hora, vai parecer que ele está fazendo porque você mandou. E como ele não está fazendo só porque você mandou, ele não vai mais fazer naquela hora. Ele vai fazer depois, na hora que ele quiser. Se você tivesse ficado de boca fechada, ele faria naquela hora. Mas só porque você mandou, ele não vai fazer. O fleumático tem essa característica. Isso é engraçado que eu lembro disso desde a minha adolescência. Quando eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa em casa, por exemplo, e minha mãe mandava eu fazer, mas aquilo me dava uma... A Mariane, é verdade. Mariane é fleumática também. Isso me dava uma raiva. E pior que era minha mãe. Então eu tinha que fazer. Tinha que E a fazer. raiva que eu tinha é porque vai parecer que eu tô fazendo só porque ela mandou, mas eu já ia Já fazer. ia Ela mandava. fazer. Eu acho que é um senso de responsabilidade que o fleumático tem e ele quer mostrar isso ou não? Sim, quando a gente vai aprofundando nos temperamentos, a gente vai perceber que o fleumático é aquele tipo de pessoa que quando ele dá a palavra dele, ele vai cumprir. Ele vai dar o jeito dele. E eu sempre fui muito assim, realmente, mesmo antes de conhecer sobre temperamento. Eu sempre fui o tipo de pessoa que zela pela minha palavra. Se eu disse que eu vou fazer. E se acontecer alguma coisa que não der para eu fazer, eu não vou ignorar. Eu vou dar um jeito de avisar, de comunicar, de mandar uma mensagem, de ligar, de mandar uma carta, de mandar um telegrama, de fazer um sinal de fumaça, de enviar um pombo-correio para explicar por que que eu prometi e não vou cumprir. Então, assim, eu sempre tive essa tendência. Isso já é uma qualidade do fleumático, que é cumprir com o que ele fala. Por que que ele tem essa qualidade de cumprir com o que ele fala? Porque o fleumático, ele não toma decisão por impulso. O fleumático não é impulsivo. O fleumático é frio, calculista. Então, quando o fleumático diz que vai fazer uma coisa, ele já pensou, ele já avaliou prós e contras, ele já sabe se vale a pena, quanto tempo vai durar, o que vai precisar. Ele já fez todo esse cálculo para saber se o esforço vai valer a Vai pena. valer a pena. Então, se ele diz que vai fazer alguma coisa, ele já calculou tudo, ele já planejou tudo, ele já viu que vai valer a pena e ele falou assim, vou fazer. Então, ele vai fazer. A gente vai ver lá na frente, né, quando a gente fala de um por um, que é uma qualidade que o fleumático tem. E você está falando aí, eu estou lembrando dos meus mentorados, né, na área financeira, porque é muito isso. Os melhores mentorados são os coléricos e os fleumáticos. Que loucura! São os que têm. A gente vai falar depois, né? Isoladamente, mas o colérico geralmente é o que tem mais problema, mas é o que mais se empenha para O resolver. colérico é muito determinado. Quando ele diz, põe uma coisa na cabeça dele, ele vai fazer, custe o que custar. Ele tem essa determinação. Olha o que ele falou, olha o que ele falou. Mas o meu fleumático tem TDAH e esquece das promessas. É
olha, eu tô entendendo, eles são meus mentorados, né? Eu acho que eu tô entendendo por que que eu tenho TDAH, que é para eu entender Quem tem essas. TDAH? Quem tem TDAH, gente? Porque eu entendo ele, Keilinha. A gente vai dar bom. E a última curiosidade que eu tenho aqui do fleumático é ele pode estar te achando a pessoa mais chata do mundo, mas ele vai continuar te ouvindo. De todos os temperamentos, do fleumático é o que tem o melhor ouvido. Como ele é uma pessoa que fala pouco, e ele não gasta muita energia falando, o fleumático ele é um ótimo ouvinte. Ele ouve pacientemente tudo que qualquer pessoa quer falar. Ele ouve com dedicação. O fleumático ele tem um ouvido dedicado. Então, é aquela pessoa que fica contando sempre a mesma história. O fleumático é aquela pessoa que mais tem a propensão de ouvir quantas vezes forem necessárias, porque o ouvido, como o fleumático é uma pessoa de poucas falas, ele é uma pessoa de excelente ouvido. Então, se você tem aí um amigo fleumático, uma amiga fleumática, você pode confirmar que ela é uma excelente ouvinte daquilo que você tem para falar. Verdade. Eu E amo para os fleumáticos. Eu amo terminar, falar. as cinco curiosidades do melancólico. Vamos lá. O melancólico adora ser útil, por mais que ele reclame. Ele é aquela pessoa que vai fazer reclamando, mas vai fazer. Porque é importante ser útil para ele. Ele não gosta de se sentir inútil. Perdi aqui, peraí, deixa eu voltar. Então, uma característica. Cadê? Uma das características do melancólico, ele gosta de ser útil. Por mais que ele reclame que tudo sobra para ele. Tudo eu. Aquela pessoa do tudo eu. Aquela pessoa que vai dizer o que seria de você se eu não Sim. estivesse aqui. Sou eu que resolvo todos os problemas, todos os pepinos que sobram para mim, você estaria perdido sem mim aqui. É o melancólico. O melancólico fica calado, mas em pensamento derruba todos os argumentos. Tem essa característica parecida. O fleumático e o melancólico tem essa característica muito parecida. Você está falando para ele, ele está derrubando tudo aqui, ó. Ele tem um contra-argumento para tudo. Para tudo ele tem um contra-argumento. Só que ele vai ficar aqui, Só ó, na fica cabeça aqui. dele. Aquela pessoa, sabe quando a gente é mais nova, passa mais por isso, né? Você está numa discussão, brigando, e aí você fica sem argumento. Você fica nervoso porque você fica sem argumento. Aí depois que a discussão acaba, aí você vai para casa, eu podia ter falado isso, por que que Isso, eu não isso. falei isso? É um Ai, não falo melancólico. mais com nós, não. Mas por que que eu não pensei nisso antes? Eu Não. podia ter falado isso, mas o melancólico tem muito disso. Terceira curiosidade, é a melhor pessoa para organizar. Uma festa surpresa é aquela pessoa que pensa em tudo. O melancólico ele é muito detalhista, é aquela pessoa que não deixa passar nada. O comentário da Mariane. Meu shampoo ouve muitos argumentos. Muito bom. O shampoo ouve, o espelho escuta, a colher de mexer comigo também ali escuta muitos argumentos. Desse jeito. Cuidado aí, amor, cuidado. Não, o Mário entrando aqui. Quarta curiosidade do melancólico. Quando se sente à vontade, quando ele está com pessoas de confiança, quando ele está ali no meio de pessoas que o melancólico ama, fala pelos cotovelos. É uma diferença que tem do fleumático, porque o fleumático, mesmo quando ele está com pessoas assim que ele ama muito, do convívio, pessoas da intimidade, o fleumático ainda fala menos. Mas o melancólico não. O melancólico fala muito quando ele está ali com pessoas da confiança dele. Ele sabe que ele pode falar, que não vai ser julgado, que não vai ser criticado, que não vai ser. Ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai olhar de olho torto. Ele fala mesmo, ele fala tudo que vem na cabeça. E a última curiosidade que eu tenho aqui do melancólico é que o melancólico é desconfiado. O melancólico é uma pessoa desconfiada. Então,
Se você conhece, você tem aí um amigo melancólico, valoriza porque ele é desconfiado. Se ele é seu amigo, é porque ele confia em você. Confio em você. É verdade. É isso, E amiga. 5 curiosidades aí sobre cada um dos temperamentos. A galera foi se identificando ao longo do caminho. é muito bom, muito bom. E na sexta que vem, gente, a gente vai destrinchar isso Um por um. olhando pro lado financeiro. Como que esses temperamentos acabam se manifestando na forma que você lida com o dinheiro. Isso é muito importante, porque aí a gente começa a perceber vários gatilhos e várias coisas que estão fazendo a gente errar financeiramente, até impedindo alguns avanços por algumas características, que vai ser muito importante, vai fazer você virar a chavinha aí na sua vida financeira. Então, compartilha essa live, você que está aqui com outras pessoas Vai que ficar salvo, né, precisam. amiga? Teve uma galera ontem perguntando se a live ia ficar salva, porque 9h30 tava trabalhando. Eu falei assim, não, vai ficar salva sim. Vai ficar salvo, pode ficar tranquilo. Esse é um horário, não é muito comum, né? Mas é o horário que a gente tinha, né? Que Em comum. batia aqui em comum. E eu falei assim, não vamos deixar de fazer por causa disso, não, porque vai ficar gravado, vocês vão poder assistir. É importante que vocês compartilhem, gente. Compartilhe essa live, compartilhe com outras pessoas, porque todo mundo precisa desse conhecimento. Tenho certeza que todo mundo precisa ouvir e aprender um pouco mais sobre si numa outra esfera da vida, né? Em uma esfera, eu falo que dinheiro não é a coisa mais importante, não é. O problema é que ele afeta tudo que é importante, né? Verdade. Então, se a gente não, se nós como cristãos, a gente não prestar atenção nisso, e é uma área que todo cristão precisa ter um olhar atento. Não é uma questão, gente, lidar com dinheiro, não é uma questão assim, ah, não, mas é porque eu não sou ambicioso, eu não quero ser rico. Não, para mim tá bom, vou viver agora. Não é sobre isso, para nós cristãos, tá? Para nós cristãos tem uma importância além, porque o dinheiro ele pode. A Bíblia fala que ou você vai servir a Deus ou você vai servir o dinheiro. Então, essa linha tênue que passa ali entre você servir a Deus e o dinheiro tem que fazer a gente ficar atento se a maneira como a gente está lidando com o dinheiro está fazendo a gente se submeter a Deus ou se submeter ao dinheiro. E não é tão trivial quanto você pensa, porque tem gente que acha assim, não tem como eu já tive mentorada que falava isso, não tem como eu servir dinheiro não, nem tem dinheiro, né? Não é sobre isso, não. Você pode ter muito, pode ter pouco, e mesmo assim está servindo o dinheiro sem saber. É umas camadas bem finas. Então, tudo que tem a ver com isso não é sobre o dinheiro, tá? É sobre uma perspectiva divina de você estar ocupando o lugar certo e deixando as coisas ocuparem o lugar certo na sua vida. Então, ó, espero vocês. Sexta que vem, 9h30. Conto com vocês e mais um, hein? Vocês que estavam aqui, tragam mais um. Amiga, Lembrando que muito. sábado, peraí, sábado que vem, dia 16, É você vai estar mesmo? aqui. É verdade. Sábado que vem eu vou estar aí em Leopoldina, na Igreja da Ariane, fazendo seminário de finanças. É A isso galera, aí. espero que a galera esteja animada, porque eu, ó, tô muito! Amiga, excelente dia para você. Muito obrigada. Ela vai ficar salva e compartilha, tá, gente? Beijo, beijo, povo rico. Beijo, beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.